atacam voluntários. Queridos amigos, hoje eu fui ferido. Um drone bateu na gente. Médicos, policiais e socorristas. Acertaram a gente. Estou ferido. Um novo impacto de Shahed. 3 motoristas morreram. Não poupam nem crianças, Ele largou a bomba e todos os estilhaços voaram em mim. nem idosos. A cena era chocante. Restos de corpos por toda parte. Sobre os assassinatos cínicos de ucranianos sob o pretexto de alvos militares e as graves violações do direito humanitário internacional, veja na reportagem especial Caça a Civis, como o exército russo ataca deliberadamente moradores pacíficos. Corajoso nos ataques contra desarmados, sem princípios nos assassinatos de civis, cínico nas mentiras sobre feitos militares. O exército russo está exterminando deliberadamente a população civil da Ucrânia. O Kremlin já convoca abertamente a destruir os ucranianos. O centro analítico ISANS analisou milhares de textos, 300 horas de vídeo, centenas de citações de autoridades e propagandistas russos e concluiu: esses materiais contêm tantos sinais de desumanização, quando as pessoas são tratadas como indignas de viver, quanto apelos diretos ao genocídio. Como resultado, os militares russos organizam uma espécie de safari contra moradores pacíficos. Este é o impacto de um drone contra o carro de evacuação do voluntário Oleg Leontiev. Ele e os colegas estavam a caminho da cidade de Kostiantynivka, na região de Donetsk, para retirar pessoas. O que aconteceu na estrada, Oleg descreve como uma verdadeira caçada. Drones russos atacaram todos que encontraram na rodovia, tanto veículos militares quanto civis. Saímos. A van estava pegando fogo. E o veículo militar também estava pegando fogo. Passamos entre eles, ouvimos o som. E depois tudo começou a cair, a brilhar. Um estilhaço acertou minha cabeça. 2 estilhaços no braço, porque quando explodiu, eu me cobri assim. Eu nem percebi o que tinha me atingido. Mas senti quando fiquei atordoado, com concussão. Os ouvidos entupiram e começaram a doer quase que imediatamente. E depois, senti quando o sangue quente começou a escorrer por mim. Queridos amigos, hoje eu fui ferido. Um drone bateu na gente. Apesar do ferimento, Oleg quis retirar do campo de batalha seu amigo de aço crivado de estilhaços. Em seu micro-ônibus Sprinter vermelho, Oleg resgatou mais de 7.000 pessoas. Até mesmo de lugares onde a evacuação oficial já havia sido encerrada devido à proximidade do fronte. Ele diz que, enquanto carregavam o transporte de evacuação, a vigilância e os ataques de drones se repetiam. Só permaneceram vivos graças aos militares. Enquanto carregávamos o veículo, 2 drones, bem diante de nós. Bom, nós corremos, claro, naquele momento. Nos escondemos. Naquele dia, Oleg e os colegas conseguiram evacuar os civis. A cabeça estava zumbindo. Um ruído nos ouvidos. Tínhamos que buscar cerca de 20 pessoas. Fomos de Sprinter, porque ali havia os sistemas de guerra eletrônica conectados. E escondemos aquele outro veículo. Queriam me mandar para o hospital. Eu recusei, porque lá tinha gente me esperando. Também estavam sob ataques. À periferia de Druskivka. Eu fui até eles, busquei todos, e no fim, consegui levá-los. Oleg teve de sobreviver a mais de um ataque contra o transporte de evacuação. Os ocupantes atacam civis de forma deliberada. As inscrições voluntário, evacuação ou pessoas funcionam para os militares russos como um pano vermelho para um touro. O voluntário relembra uma de suas viagens recentes a Pokrovsk. Um aviãozinho estava voando. Eu vejo que ele faz a volta. Já é um hábito meu. Nunca desligo o motor do carro. E sempre deixo as portas abertas. Entendo que tenho 2 pessoas no veículo, 2 senhorinhas sentadas. Qualquer um que não fosse calejado, ou outra pessoa, teria se assustado e se escondido. Eu, então, pulei para dentro do carro. Acelerei, fiz uma curva brusca. Assim que arranquei, houve um impacto muito forte. Como as janelas estavam abertas, ele passou raspando com o golpe. As lâmpadas, tudo, simplesmente despencou em cima das senhorinhas. O inimigo atacou repetidamente também os Anjos Brancos, a unidade de evacuação da Polícia Nacional da Ucrânia. Houve casos de ataques contra as nossas equipes vizinhas. Quando os rapazes saíam de Krakow para uma evacuação junto com voluntários em 2 veículos, os russos realizaram um ataque com drone FPV e, infelizmente, um ataque bastante poderoso. O voluntário que estava ao volante morreu no local. Em Kurakhov, os drones russos cercavam o grupo de evacuação com o objetivo de destruí-lo.
No micro-ônibus estavam retirando civis e já estavam saindo. Os russos atacaram. O veículo simplesmente não conseguiu seguir adiante. Nossos rapazes do Anjo Branco, junto com o chefe da polícia de Kurakov, correram para fora, esconderam-se no abrigo. Os russos simplesmente terminaram o serviço, queimaram o veículo e, com lançamentos de drones FPV, tentaram destruí-los dentro daquela estrutura. Ou seja, batiam, assim em círculo. Conseguir salvar as pessoas e sair por conta própria de uma armadilha potencial só foi possível graças à longa experiência dos policiais atuando na zona de combate. Eles entenderam a situação, se orientaram, esperaram e, naquele breve momento em que surgiu uma oportunidade, mudaram de localização. Assim, conseguiram sair do povoado. E se as forças da lei sabem como agir em situações de estresse, os civis muitas vezes acabam se tornando vítimas dos drones russos. Conversamos com pessoas que contavam que os drones ficam pairando dia e noite e não deixam ninguém sair do porão ou de casa. Nossos rapazes evacuaram os mortos. Um homem em Mirnohrad recebeu uma caixa de ajuda humanitária, esse kit, e seguia de bicicleta com roupa civil, essa caixinha pequena amarrada no bagageiro, e então o atingiram com um drone. A pessoa morreu. E aqui estava a história de Ana, que no 9º mês de gravidez tentava sair de Pokrovsk de bicicleta. Os drones russos também tentaram atacá-la. Sobre Ana, escreveram os soldados da 25ª Brigada Aerotransportada Separada Siteslavska, que encontraram a mulher no caminho e a ajudaram a evacuar para um lugar seguro. A estrada passava por um campo aberto. Estamos andando e todos ouvimos, do mesmo lado, um drone FPV se aproximando e outro simplesmente pairando no céu. Não tínhamos onde nos esconder, nem para onde correr. Com ela, eu não conseguiria chegar a tempo a nenhum abrigo. Mas tivemos sorte. O drone FPV perdeu o controle e desviou para o lado. O painel de controle caiu, ou então um civil que seguia de bicicleta passou pela estrada e o drone já mirou nele. O drone que caçava um caminhão militar esperou até que uma senhora de Pokrovsk levasse o lixo para fora e só então continuou o ataque. Propaganda russa divulga esse tipo de vídeo para tentar justificar as ações criminosas do exército russo contra a população civil da Ucrânia. Mas aqui está o que realmente acontece. Um dia comum da semana, o povoado de Yarova, na região de Donetsk. Idosos fazem fila para receber a pensão que os carteiros trouxeram para o bairro central. Os russos realizam um ataque com uma bomba guiada contra essa fila, de propósito. Os drones inimigos, espiões que fazem vigilância, viram que aquilo era simplesmente uma aglomeração de civis. Não eram militares, eram apenas senhorinhas e senhores de bicicleta, com aquelas sacolas de rodinhas. Entre os mortos, há 15 mulheres e 9 homens, com idades entre 53 e 87 anos. A cena foi realmente chocante. Era uma pesada bomba aérea guiada KB-250. Ela pesa 250 quilos. A zona de impacto é simplesmente enorme. Os restos dos corpos estavam por toda parte. Logo após o ataque, militares e médicos, todos que podiam, correram para ajudar. Moradores do povoado também se mobilizaram com seus veículos particulares, levando os feridos para os hospitais mais próximos, em Sloviansk e Kramatorsk. Desde o início da invasão em larga escala da Rússia contra a Ucrânia, somente na região de Donetsk foram registrados mais de 3.000 processos, dentro dos quais há mais de 54 mil infrações, segundo o artigo 438 do Código Penal da Ucrânia. Isso são crimes de guerra. Trata-se dos bombardeios contra a população civil e contra a infraestrutura civil realizados pelas tropas do Estado agressor. Só no ano atual, o exército russo realizou mais de 5.000 ataques contra a localidade de Donetsk. Foram registrados cerca de 2.000 drones de diferentes alcances de destruição, mais de 1.000 ataques aéreos, quase 1.000 ataques de artilharia, 15 ataques com mísseis e 327 ataques com sistemas de foguetes de lançamento múltiplo. Como resultado desses ataques, 756 civis morreram. Entre eles, 261 mulheres e 8 crianças. 1.945 pessoas ficaram feridas, incluindo 820 mulheres e 59 crianças. Quase na metade dos bombardeios, o inimigo usa veículos aéreos não tripulados. No fim disso tudo, 125 mortos e 660 feridos entre civis. Com mais frequência, contra as cidades e aldeias da região de Donetsk, as forças de ocupação enviam drones FPV de várias modificações.
também utilizam outros tipos de veículos aéreos não tripulados, Tamaz, Lancet, Kub e outros. Durante os ataques, os representantes da Federação Russa têm a possibilidade de ver que diante deles estão apenas civis, pois a maioria dos drones é equipada com câmeras. Eles veem e, mesmo assim, atacam, cometendo novos e novos crimes. Talvez o principal objetivo deles seja intimidar aqueles que ainda não foram evacuados para regiões mais seguras e permanecem nas localidades próximas à linha de frente. No povoado de Pravny, na região de Kherson, um drone russo matou uma criança de 1 ano que brincava no cercadinho no pátio de uma casa particular. Ele desceu aqui com aquelas asas. E houve um barulho terrível. E então, quando explodiu, tudo voou para lá. O ferimento do bisneto, conta Halina Mikeda, era incompatível com a vida. O estilhaço acertou bem no coração dele. Ficou um buraco assim. Destruiu os pulmões. Eles viram a criança. Aqui havia um carrinho e ali havia outro carrinho. Nós documentamos esse fato e estamos provando que foi um ataque deliberado contra uma casa comum, um quintal comum, onde havia civis. O inimigo aterroriza a população ucraniana independentemente da idade. Crianças e adolescentes tornam-se alvos frequentes de ataque. Tenho 11 anos. Eu e meus amigos estávamos brincando na rua e de repente apareceu um drone. Começamos a correr. Cheguei até o portão. Tentei me esconder, mas o drone se aproximou e lançou a bomba. Os estilhaços voaram direto em mim. O menino de 13 anos, Ilya, de Kherson, sofreu ferimentos no braço e na perna. O drone lançou um explosivo sobre o garoto quando ele ia buscar ajuda humanitária. Ele viu que eu corri para trás da árvore e largou a carga ali. Ficou voando acima de mim por uns 10 segundos. Analisando fontes abertas e outras informações que recebemos durante a investigação pré-processual, nos processos penais sobre esses fatos, constatamos que o operador do drone vê em tempo real o alvo que escolhe e atinge. E esses alvos não possuem absolutamente nenhum sinal de combatentes, como uniforme, tipo de veículo e assim por diante. Ou seja, podemos afirmar que a pessoa civil é escolhida como alvo de forma deliberada. Isso é para intimidar. Na essência, é terrorismo de Estado. Há mais um motivo. Os operadores russos de drones treinam desse modo. Eles caçam civis para praticar as habilidades de ataque com drones. Civis são um alvo mais fácil, por isso operadores iniciantes matam com prazer ucranianos indefesos. Como os militares russos escrevem em seus recursos, torna-se alvo legítimo tudo o que eles considerarem como tal. Carros civis, micro-ônibus ou vans com ajuda humanitária. Os administradores desses canais do Telegram, que muitas vezes são eles próprios operadores de drone e militares da Rússia, chamam de veículos de uso dual. E aqui estão as consequências desses ataques. Drones russos atingiram num comboio humanitário da ONU, que levava alimentos a Bilozirka, na região de Kherson, identificado como World Central Kitchen, um programa de ajuda alimentar da ONU. Em setembro de 2025, houve mais um ataque contra funcionários da Sociedade da Cruz Vermelha da Ucrânia. No teto do veículo havia uma grande cruz vermelha e 2 drones FPV nos perseguiam por cerca de 5 quilômetros. Para justificar ataques contra carros civis, táxis, micro-ônibus, trens e ônibus, o inimigo estabelece, a seu próprio critério, as chamadas zonas vermelhas, rotulando como alvos legítimos todos que entrarem nelas. Além dos ataques direcionados com drones, a região de Kherson, já libertada, como observam na Procuradoria Regional, praticamente todos os dias se torna alvo de bombardeios com diferentes tipos de armamento. O inimigo escolhe o horário e o local de modo a obter o maior número possível de vítimas e feridos entre a população civil. Diariamente registramos fatos e consequências de impactos de bombardeios de artilharia. Na maioria dos casos, justamente daqueles quarteirões e distritos onde há concentração de população civil. São mercados, setor residencial privado, prédios de vários andares onde vive muita gente. Quanto ao horário, são exatamente as horas em que a maior parte da população civil está em locais desprotegidos, ou seja, áreas abertas, mercados onde, embora existam abrigos por perto, reagir rapidamente ao bombardeio é de fato impossível. Houve casos com um número muito grande de feridos e mortos, quando o inimigo atacou diretamente o centro da cidade, cobrindo 2 áreas. A primeira, perto de um dos nossos maiores supermercados, onde sempre há muita gente. E simultaneamente o mercado central. E é claro que tipo de local é esse, e quem estava lá naquele momento. Ali também, infelizmente, houve muitas vítimas. No território da região de Kherson,
Desde o início da invasão em larga escala, foram instaurados processos penais por mais de 36 mil crimes de guerra. Todos foram inseridos no Registro Estatal Único de Investigações Pré-Processuais. São crimes graves e especialmente graves em massa. Desses, mais de 22 mil processos dizem respeito a bombardeios com vários tipos de armamento, artilharia, aviação. Cerca de 3.500 casos envolvem o uso de veículos aéreos não tripulados. Como resultado desses crimes, 2.000 civis morreram. Entre eles, 44 crianças. 6.500 moradores pacíficos sofreram ferimentos de vários graus de gravidade. Cada um desses fatos é cuidadosamente documentado, investigado e já traz resultados. Em particular, foi condenado a 12 anos de prisão o militar da 10ª Brigada Separada de Operações Especiais da Direção Principal do Estado-Maior das Forças Armadas da Federação Russa, Sumanin S.U. Ele lançou deliberadamente um artefato explosivo de um drone sobre um civil. A vítima sofreu trauma por explosão de mina. Foi condenado à prisão perpétua o comandante do 8º Regimento Separado de Artilharia da Guarda Costeira do 22º Corpo, do Exército das Tropas Costeiras da Frota do Mar Negro da Marinha da Federação Russa, que dava ordens de bombardeios indiscriminados com grads contra alvos civis no centro de Kherson. No total, 11 mortos e 64 feridos. Nós identificamos um dos responsáveis e, como resultado do processo judicial, essa pessoa recebeu sua punição: prisão perpétua. É um dos comandantes do Regimento de Artilharia que atuava naquele período no território da região de Kherson, Kharkiv DV. É uma condenação à revelia, porém as exigências da legislação processual penal vigente permitem que não esperemos. Podemos responsabilizar imediatamente, e o tribunal determina a pena que considera necessária ao final do julgamento. Assim, restauramos a justiça para aquelas pessoas, para as vítimas, para os familiares que sofreram diretamente com tais ações terríveis. Os alvos favoritos do inimigo são os serviços que ajudam os atingidos: médicos, socorristas, policiais, como estes policiais de Kherson que estavam registrando um acidente de trânsito. O que houve com meu rosto? Um corte. Acertaram a gente. Estou ferido. Atacam ambulâncias, embora seja difícil confundi-las com veículos militares. Desde liberação, já temos várias dezenas de ambulâncias destruídas ou gravemente danificadas. Muitas delas, justamente por drones que simplesmente atacam ambulâncias. Eles veem a Cruz Vermelha, mas atacam o transporte médico especializado. Atacam as pessoas que prestam assistência médica, que fazem evacuação médica, que estão indo para o hospital. As forças de ocupação vivem segundo o princípio: quanto pior, melhor. E aqui o inimigo mira em um carro estacionado do Serviço Estatal de Emergência. O vídeo foi publicado em um dos canais russos do Telegram. Os comentários escrevem que o veículo supostamente criou obstáculos à execução de tarefas militares e é um alvo legítimo. Como resultado de um ataque repetido, em 4 de abril de 2024, socorristas de Kharkiv morreram. Este é apenas um dos inúmeros exemplos trágicos da tática cínica do ocupante: atacar os locais de eliminação das consequências dos impactos. Durante a eliminação das consequências do impacto de um drone do tipo Shahed na cidade de Kharkiv, nossa unidade saiu para prestar ajuda às pessoas que estavam sob os escombros. E cerca de 25 a 30 minutos depois, ocorreu um novo impacto de um Shahed perto dos nossos veículos, posicionados no local do incidente. 3 motoristas morreram na hora. Infelizmente, sofrem não apenas os moradores pacíficos, mas também aqueles que são designados especificamente para eliminar consequências e ajudar os atingidos. Porém, durante os ataques repetidos, esses trabalhadores tornam-se eles mesmos vítimas e alvos dos militares russos. A escala, a deliberada intenção e a brutalidade dos assassinatos de civis ucranianos pelos russos, isso não é apenas um crime de guerra, mas também um crime contra a humanidade, ressaltam os defensores dos direitos humanos. A investigação ucraniana coopera estreitamente com a internacional, para que as atrocidades do exército da Rússia se tornem objeto de análise não apenas no Tribunal Penal Internacional, mas também no Tribunal Especial para os crimes de agressão da Rússia contra a Ucrânia. As provas da atividade criminosa são encaminhadas pelo gabinete do Procurador-Geral ao Tribunal Penal Internacional, ao procurador Karim Khan. A agressão armada criminosa também é objeto de investigação do Tribunal Penal Internacional. Todos os representantes da comunidade internacional estão chocados com as consequências do conflito armado e das ações militares. Eles fazem tudo o que é necessário para documentar e provar a culpa dos militares russos. A grande atenção das organizações internacionais, inclusive divisões da ONU, que já registram com linguagem jurídica clara que isso é um crime contra a humanidade, ataques massivos e sistemáticos. E tais conclusões têm consequências legais.
Espero muito que encontremos os criminosos de guerra. Embora isso exija bastante tempo, trata-se de uma guerra em que lidamos simplesmente com um regime criminoso. Ataques sistemáticos e deliberados do exército russo contra civis. Isso não são apenas crimes de guerra. É a destruição da própria essência do direito humanitário internacional. As convenções de Genebra foram criadas como uma barreira moral que separa a guerra da desumanidade. Quando drones perseguem pessoas desarmadas, quando o medo se torna um instrumento de tática, não estamos falando de vítimas colaterais, mas da destruição consciente dos princípios que devem proteger qualquer pessoa, até mesmo no campo de batalha. A Rússia, ignorando as normas da guerra, apaga as fronteiras entre combatente e civil, entre alvo militar e vida humana. As ações criminosas de Putin e dos executores de suas ordens inevitavelmente trarão responsabilidade jurídica, política e histórica. O ditador russo já se tornou um pária na arena mundial. A história mostra: regimes baseados na violência e no medo sempre desabam. Talvez não imediatamente, mas inevitavelmente. Olha Maikaliuk, Aliona Hramova, Natalia Belokudria. Reportagem especial. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.